Olá, tudo bem? Renato José, estudante espírita e trabalhador de casas espíritas, conduzindo aqui o estudo da Gênese, um dos livros da base da doutrina. Vamos pedir a bênção do nosso Senhor Jesus e o auxílio dos bons espíritos para esse objetivo nobre de aprender e entender. Nós estamos estudando o capítulo 3, que trata do bem e o mal, como título principal. Nos dois últimos vídeos, nós estudamos o subtítulo O Instinto e a Inteligência. Não foi isso? Muito rico. E agora, nesse, nós vamos estudar Destruição dos seres vivos uns pelos outros. Esse subtítulo parece que a gente vai fazer só nesse vídeo, vai dar para fazer, né? Esse é o nosso vídeo 26. E eu estou gostando muito do estudo. Estou relembrando, tem coisas que parece que eu nunca li, estou reaprendendo. E vamos lá. Nós encerramos, né, o instinto e a inteligência com a grande mensagem, né? Aliás, esse último subtítulo teve duas mensagens fortes dentre todo o aprendizado. Um deles é que o instinto se aniquila por si mesmo. O instinto é da natureza, se aniquila por si mesmo. As paixões têm que ter um esforço, tem que ter um trabalho para tirar os hábitos, tirar os vícios que nos jogam na paixão, nosso orgulho e egoísmo. E a outra grande mensagem foi sobre o instinto materno, né, que por intermédio da mãe, o próprio Deus vela pelas suas criaturas que nascem. Muito legal isso. Vamos lá começar o novo subtítulo. Destruição dos seres vivos uns pelos outros. A destruição recíproca dos seres vivos é, dentre as leis da natureza, uma das que, à primeira vista, menos parecem conciliar-se com a bondade de Deus. É verdade, muita gente fala, se Deus existe, por que tanta gente morre? Por que tem tsunami? Se Deus existe, por que tem câncer? Por que deixa uma criança nascer assim? Né? Sempre tem esse questionamento pela nossa incapacidade de compreender. E estudar melhor essa compreensão nossa, não é isso? Lá no Livro dos Espíritos, nós estudamos a lei de destruição. É uma das leis morais, uma das leis da evolução. É a lei de destruição. Eu trouxe até ela aqui para a gente relembrar, que a turma aí estudou comigo também o Livro dos Espíritos. Está aí, ó, é lá no capítulo 6 do Livro dos Espíritos, da lei de destruição. Lá estuda destruição necessária e abusiva, flagelos destruidores, que são as catástrofes, né? Olha ali, guerras, assassínios, que é a mesma coisa de assassinato, crueldade, duelo e pena de morte. Então, eu botei isso aí só para a gente relembrar que existe uma lei lá no Livro dos Espíritos falando sobre a destruição. Mas aqui a gente vai estudar restritamente nesse subtítulo, destruição dos seres vivos uns pelos outros. É a tal da cadeia alimentar, né? Continuemos onde eu deixei. Pergunta-se por que lhes criou ele, né, Deus, a necessidade de mutuamente se destruírem para se alimentarem uns à custa dos outros. Para quem apenas vê a matéria e restringe a vida presente à sua visão, há disso, com efeito, parecer uma imperfeição da obra divina. É que, em geral, os homens apreciam a perfeição de Deus do ponto de vista humano, medindo-lhe a sabedoria pelo juízo que dela formam. Pensam que Deus não poderia fazer coisa melhor do que eles próprios fariam. É isso que às vezes eu falo para as pessoas. A gente acha um terror, a coisa pior que existe, a morte. A gente acha que chegar a morrer, Deus deixa morrer,
Deus deixa o avião cair. O tsunami matou milhares. Então a gente foca muito na morte de pessoas como a maior desgraça humana. Para os espíritos de luz, não existe morte, né? Eu falo os espíritos de luz porque eles tratam a morte com muita simplicidade. É o retorno do espírito para a vida espiritual, é sair desse estágio, dessa vibração mais densa da matéria. É sair e retornar. Eu falo os espíritos mais evoluídos porque ainda há espíritos apegados à matéria que até eles sofrem, né, com as coisas da terra. Então, o que parece assim um terror, uma coisa horrível, para eles não existe, que é a morte. A morte é o fim de um processo, é um fim de um tratamento. Eu também sempre dou o exemplo de uma mãe que às vezes tem que levar um filho a um hospital e vê-lo ser cortado para ser operado. Eu dou muito esse exemplo a uma das minhas irmãs que levou o filho, que ela é muito apegada, levou o filho para fazer uma cirurgia de apendicite, o filho pequeno. Então, como que uma mãe leva um filho para abrir a barriga e sofrer e ser costurado? Porque ela sabe que aquele sofrimento é necessário e dali ele sai melhor. É a visão dos espíritos evoluídos, é a lei divina. A gente vem para passar por um processo que aos nossos olhos é horrível, mas para sair melhor. Por isso, em resumo, já fiz o resumo aqui no início, em resumo, a nossa incompreensão é por isso. A gente não percebe que é para melhor. Tudo que passamos é um aprendizado, é um exercício, é uma expiação, é uma prova, é para o crescimento e para acessar felicidades cada vez maiores, cada vez mais profundas, né? Então vamos lá. Não lhes permitindo a curta visão de que dispõem a apreciar o conjunto, não compreendem que um bem real possa decorrer de um mal aparente. Está aqui o que eu resumi. Um bem real, que é a evolução espiritual, que é a expurgação de um processo antigo de dor e sofrimento que está lá no perispírito, decorre de um mal aparente, né? Parece que é um mal que está acontecendo. O mal pode ser para o corpo, para a família, para o ego, mas não para o espírito. Só o conhecimento do princípio espiritual, considerado em sua verdadeira essência, e o da grande lei de unidade, que constitui a harmonia da criação, pode dar ao homem a chave desse mistério e mostrar-lhe a sabedoria providencial e a harmonia exatamente onde apenas vê uma anomalia e uma contradição. Olha só, onde a gente vê a anomalia, onde a gente vê a desordem, onde a gente vê a destruição, onde a gente vê a dor e o sofrimento, ali tem a sabedoria providencial e a harmonia. Sabedoria providencial. Lembra que a gente estudou a providência de Deus também? Você vê como o encadeamento dos assuntos foi bem legal. A sabedoria providencial e a harmonia está ali, conduzindo tudo à perfeição, conduzindo tudo à paz. A verdadeira vida, tanto do animal como do homem, não está no invólucro corporal, do mesmo que não está no vestuário. Olha que ele botou o animal aí. Nem o homem, nem o animal, a verdadeira vida não está nesse corpo, né? Está no princípio inteligente que preexiste e sobrevive ao corpo. Então a verdadeira vida, a vida eterna, a vida que vai continuar, não está nessa carne. O princípio espiritual já existia antes do corpo e existirá depois do corpo. O corpo é uma passagem, é como a gente bota uma camisa, depois tira a camisa. Deixa eu mostrar para vocês essa camisa aqui. Ó, é uma camisa que, na verdade, é quase uma farda. Ó, eu não estou sabendo levantar. Aqui é quase uma farda do Centro Espírita, Pão e Luz, um dos centros que eu trabalho. Aí, quando tem lá os eventos, os trabalhadores usam essa camisa. E eu ganhei uma.
Esse princípio necessita do corpo para se desenvolver pelo trabalho que lhe cumpre realizar sobre a matéria bruta. Então, esse princípio, eu estou achando interessante que ele não está falando do espírito, ele está falando do princípio espiritual. Ele necessita passar pelo corpo denso, pela matéria, para desenvolver um trabalho. O corpo se consome nesse trabalho, mas o espírito não se gasta. Ao contrário, sai dele cada vez mais forte, mais lúcido e mais apto. Que importa, pois, que o espírito mude mais ou menos frequentemente de envoltório? Que importa, pois, que o corpo morra e o espírito volte e depois ele venha em outro corpo? Não deixa por isso de ser espírito. É precisamente como se um homem mudasse 100 vezes no ano as suas vestes, as suas roupas, né? Não deixaria por isso de ser homem. Então, aqui a gente já viu que o espírito precisa trabalhar no corpo para desenvolver a inteligência e a moral. Precisa passar por esse processo de se mergulhar na vibração mais densa, da matéria mais densa. Precisa entrar nesse trabalho de ter que lutar por alimento, ter que correr atrás de abrigo, de agasalho, os bens materiais, né? Então, ele tem que desenvolver a inteligência, ele tem que se mexer, ele tem que sair da inércia para sobreviver como animal. Eu botei aqui, é que associamos a morte, a destruição, a dor e o mal. É o que eu já tinha comentado. Por meio do incessante espetáculo da destruição, ensina Deus aos homens o pouco caso que devem fazer do envoltório material e lhes suscita a ideia da vida espiritual, fazendo que a desejem a vida espiritual como uma compensação. Então, olha que ele chama de espetáculo da destruição. Objetar-se-á, ou seja, se fará objeção. Não podia Deus chegar ao mesmo resultado por outros meios? Quer dizer, vai se questionar isso, né? Deus não podia inventar uma maneira melhor? Já vi muita gente falando. Sem constranger os seres vivos a se destruírem mutuamente? Desde que na sua obra tudo é sabedoria, devemos supor que essa sabedoria não existirá mais num ponto que noutros. Se não a compreendemos assim, devemos atribuí-la à nossa falta de adiantamento. A gente tem que buscar entender, buscar trazer uma resposta para que a gente fique em paz com as leis divinas, para que a gente reforce a nossa fé na bondade divina, mas também considerar que é uma inteligência muito superior à nossa, para que nós a questionemos. Por isso que existe a fé, por isso que existe amar a Deus sobre todas as coisas. Confia. Confia. E ter fé não é para qualquer um não, viu, gente? Tem muita gente fazendo trilha aí para casas religiosas, templos, igrejas e centros espíritas também, mas que a fé é tão pequenininha, no primeiro tropeço se sente vítima, não entende por que aconteceu e fica zangado com Deus. Contudo, podemos procurar a pesquisa da razão do que nos pareça defeituoso, tomando por bússola este princípio. Deus há de ser infinitamente justo e sábio. Procuremos, portanto, em tudo a sua justiça e a sua sabedoria e curvemo-nos diante do que ultrapasse o nosso entendimento. Curvemo-nos. Sejamos humildes aos pés do Criador. Nos humilhemos aos pés daquele que a gente chama de Deus, de Criador. Claro que chega um momento em que nós não queremos aceitar tudo goela abaixo, como foi aquela história de fazer Adão do barro e Eva da costela de Adão. Chega. Então, nós temos que procurar
dá uma satisfação ao nosso raciocínio, dá uma satisfação ao nosso questionamento. E é isso que estamos fazendo ao estudar obras que veio do alto, que veio dos espíritos superiores. O Livro dos Espíritos, a Gênese, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, foi nos dado para uma nova era de compreensão das coisas, para eliminarmos ensinamentos, aprendizados velhos, aprendizados e ensinamentos que serviu para aquela época, que serviu para aquele entendimento de um tempo mais ignorante do que hoje. Então é isso que a gente faz aqui, melhorar essa compreensão. Uma primeira utilidade que se apresenta de tal destruição, utilidade sem dúvida puramente física, é esta: os corpos orgânicos só se conservam com o auxílio das matérias orgânicas. Matérias que contêm elementos nutritivos necessários à sua transformação. Então, isso aqui é uma explicação que ele disse até física. Uma explicação física. Que os corpos orgânicos precisam de matéria orgânica para continuar vivo. Nutrir um ser vivo com matéria de outro ser vivo. Mesmo quem não come mais animal, mesmo quem não come mais carne, come vegetais, ser vivo. Matéria orgânica. Então aqui ele já dá uma explicação. Como instrumento de ação do princípio inteligente, os corpos precisam ser constantemente renovados. A providência faz que sirvam à sua mútua manutenção. Nossos corpos são renovados. Aqui não está falando no sentido da reencarnação, não. Está falando no sentido das células. Todo dia que a gente toma banho, a gente joga milhares de células ralo abaixo, né? Para nascer novas. Eis porque os seres vivos se nutrem um dos outros. Mas é o corpo que se nutre do corpo, sem que o espírito se aniquile ou altere. Fica apenas despojado o seu envoltório. Então ele volta a dizer que quando se mata, quando um leão mata uma zebra, né, quando um jacaré mata um cabrito, e quando o homem mata uma galinha, não está matando o princípio espiritual. Não está acabando a criatura divina. Está matando, sim, o corpo. É a cadeia alimentar. O princípio espiritual vai ganhar um novo corpo. Tanto os animais como os homens vão ganhar um novo corpo para reiniciar a sua vida. Há também considerações morais de ordem elevada. Então ele falou ali da parte física, da parte animal. E agora diz para a gente, há também considerações morais de ordem elevada. É necessária a luta para o desenvolvimento do espírito. Olha só, o espírito precisa se desenvolver em moral e inteligência, né? A gente já sabe que a base da evolução é intelectual e moral. Na luta que ele exercita suas faculdades, o que ataca em busca do alimento e o que se defende para conservar a vida, usam de habilidade e inteligência, aumentando em consequência suas forças intelectuais. É uma das formas de evolução da intelectualidade e da inteligência de qualquer ser, desde a barata que corre do detefon e do chinelo, até nós que corremos, né, de um tiro, de um incêndio. Está ali desenvolvendo sua capacidade de sobrevivência. Eu às vezes filosofo sozinho certas coisas pensando, e eu imagino assim que somos alunos, estagiários, aprendendo, desenvolvendo a capacidade, desenvolvendo a inteligência e a moral para grandes tarefas quando formos espíritos superiores. Então a gente está o tempo todo sendo preparado, o tempo todo sendo testado, o tempo todo sendo remexido, o tempo todo colocando situações que precisamos desenvolver a inteligência, desenvolver a paciência, desenvolver o amor a si, o respeito a esse corpo que foi dado para o meu crescimento. Então a gente tem que ir aprendendo. Um dos dois, deixa eu pegar aqui que dois são esses. O que ataca e o que se defende, né?
para preservar a vida, usam de habilidade e inteligência, aumentando em consequência suas forças intelectuais. Um dos dois sucumbe, um dos dois morre, o que ataca ou o que defende. Mas em realidade, que foi o que o mais forte ou o mais destro tirou ao mais fraco? Então, o que venceu a batalha aí? Tirou o que do outro? A veste de carne. Nada mais. Ulteriormente, o espírito que não morreu tomará outra veste, outro corpo, e prossegue sua evolução. Eu acho interessante que quando a gente vê aquelas cenas no Discovery Channel, né, de um leão correndo atrás de uma zebra, correndo atrás de uma lebre, a gente sempre torce para a vítima, né? A gente sempre torce para a presa conseguir escapar. Mas já vi cenas também do leão devorando um jacaré, pegando um jacaré pelo meio. Quer dizer, o jacaré é um dos predadores ferozes, sendo agora a presa do leão. Nos seres inferiores da criação, naqueles a quem ainda falta o senso moral, nos quais a inteligência ainda não substitui o instinto, está falando dos animais, né? A luta não pode ter por móvel, quer dizer, por motivo, senão a satisfação de uma necessidade material. Ali só tem a necessidade material, né? Olha lá, não substitui o instinto, né? A inteligência não substitui o instinto. O assunto abordado nos 2 vídeos anteriores. Ele fala aqui dos seres inferiores. Ora, uma das mais imperiosas dessas necessidades é da alimentação. Eles, pois, lutam unicamente para viver, isto é, para fazer ou defender uma presa. Visto que nenhum motivo mais elevado os poderia estimular. É nesse primeiro período que a alma se elabora e ensaia para a vida. Achei aqui outro ponto muito interessante. Ele chamou de primeiro período em que a alma ensaia, chamou o princípio espiritual do animal de alma. E está dizendo que ele ensaia para a vida, ensaia para futuramente a vida humana. Se vocês não sabiam, saibam agora que todo espírita, sabendo ou não, ele é darwinista. Né? A teoria de Darwin, da evolução das espécies, é alinhada, é concordante com os ensinamentos da doutrina espírita. Então, ele se ensaia para a vida. No homem, há um período de transição. No homem, há um período de transição, em que ele mal se distingue do bruto. Nas primeiras idades, está falando aqui do espírito. Não é o bebezinho, está falando nas primeiras idades, né, nas primeiras encarnações, domina o instinto animal e a luta ainda tem por móvel a satisfação das necessidades materiais. Então, quem está dominando é o instinto animal, né? Domina nesse sentido. O instinto animal é que está dominando nas primeiras idades. Mais tarde, contrabalançam-se o instinto animal e o sentimento moral. O sentimento moral começa a ganhar força. Luta então o homem, não mais para se alimentar, porém para satisfazer a sua ambição, ao seu orgulho, a sua necessidade de dominar. Então o homem para de ter só aquelas necessidades da natureza, de se alimentar, de se reproduzir, e começa a ter ambição, orgulho, necessidade de dominar o outro, necessidade de ter poder sobre o outro. Para isso, ainda lhe é preciso destruir. Todavia, à medida que o senso moral prepondera, à medida que o senso moral vai desenvolvendo e diminuindo a animalidade, diminuindo a força do instinto,
Todavia, à medida que o senso moral prepondera, desenvolve-se a sensibilidade, diminui a necessidade de destruir, acaba mesmo por desaparecer, por se tornar odiosa essa necessidade. O homem ganha horror ao sangue. Então chega o momento em que o homem começa a ganhar horror ao sangue. Tem muita gente, assim como eu, que ainda come carne, mas que não tem coragem de matar o animal. Uma vez eu falei aí para minhas amigas do GVEC aí, que não comem carne, que aquela sensação de comprar no supermercado parece que eu estou comprando um produto, que eu não estou comprando um animal, ainda tem essa ilusão. Mas não tenho coragem de matar. Esse negócio de parar no meio da frase para falar, minha amiga Nelly, que está participando desse estudo, já me puxou a orelha. Não pare no meio da frase. Leve a frase até o fim para poder comentar. Às vezes eu paro no meio da frase porque veio a ideia e depois para continuar eu fico me batendo. Ela me ajudava, né? Quando a gente fazia pelo Skype. Contudo, a luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito. A luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito. Pois, mesmo chegando a esse ponto que nos parece culminante, ele ainda está longe de ser perfeito. Então, gente, mesmo quando chega nesse ponto de querer diminuir a destruição dos outros seres, ainda está longe de ser perfeito. Só à custa da sua atividade que o espírito adquire conhecimento, experiência e se despoja dos últimos vestígios da animalidade. Porque a animalidade está em várias outras coisas, principalmente no orgulho e no egoísmo, na insensibilidade, na falta de respeito, na falta de moral, na falta de altruísmo. A animalidade nossa ainda está em tudo isso. Mas nessa ocasião, a luta de sangrenta e brutal que era, se torna puramente intelectual. O homem luta contra as dificuldades, não mais contra seus semelhantes. Né? Encerramos o capítulo 3. Eu botei aqui umas observações, eu botei assim, alguns aspectos da transição entre o instinto animal e o sentimento moral. Né? Lá atrás, o matar para se alimentar é bem do animal, e o homem herda isso. Mas o homem vai cada vez mais suavizando isso. Né? Tem até regras para matar sem dor. Já é diminuindo o instinto brutal. Construir muros e armas para se defender do próprio semelhante. Olha que coisa ainda bruta. Nós construímos muros e temos armas, né? Equipamentos inventados para matar o ser humano um ao outro, para se defender do semelhante. Né? A gente mata o animal não só para comer, mata o animal para fabricar sapatos, casacos, pentes. O pente que a gente penteia muitas vezes é feito de osso. Pentes, joias da pérola. A ostra morre para que seja feita a pérola. Né? Dizem que a pérola é uma doença da ostra. Né? Quando se entra um grão de areia lá dentro, aquilo ali é para proteger a ostra. Ela não produz a pérola se ela estivesse sã. Fazer estoques de alimento e dinheiro enquanto muitos morrem de fome. Isso aqui tudo é anotação minha. Então, isso também é uma coisa ainda muito do nosso egoísmo. A gente estoca comida dentro da nossa casa, a gente estoca dinheiro no banco para se garantir. E a gente passa na rua e vê gente com fome, morrendo de fome. A gente vê no mundo gente morrendo de fome. Eu estou condenando isso? Não, eu estou falando aqui que é o processo natural da gente fazer a transição do animal ao espiritual. A gente ainda passa por isso. Por isso que o nosso planeta ainda é um planeta inferior, um planeta de provas e expiações, onde ainda existe o mal, um descontrole da energia sexual, do instinto sexual. Né? Nós não temos um controle, um uso divino da energia sexual. Né? Nós usamos por prazer e muitas vezes fazemos isso à custa do sofrimento do outro. Então eu citei essas coisas para mostrar
que a nossa animalidade, a prevalência do nosso instinto se dá em vários aspectos. Em vários aspectos. E a gente está aqui para ir crescendo nisso, compreendendo e crescendo, melhorando em vários aspectos. Tá bom, gente? Encerramos o capítulo 3. No próximo vídeo a gente já inicia o capítulo 4, que não está aqui na minha mão. Deixa eu ver aqui, eu tenho uma Gênese aqui. Deixa eu ver o que é o capítulo 4 para a gente já saber, né? Estou abusando porque sobrou tempo, tem 30 minutos. Deixa eu ver aqui no índice. Se eu não demorar, né? Com o livro na mão aqui. Capítulo 4, nós vamos estudar o papel da ciência na Gênese. Terminamos aqui o bem e o mal, origem do bem e o mal, o instinto e a inteligência, destruição dos seres vivos uns pelos outros. Foi o que a gente terminou agora. E vamos começar um capítulo 4, que não tem subtítulos, papel da ciência na Gênese. Tá bom? Você que viu esse vídeo pela primeira vez, você que está conhecendo o canal agora, se inscreva no canal para eu ficar alegre. Meu canal não tem esse objetivo de ter milhares de seguidores, não. Meu canal tem o objetivo de deixar esse estudo aí no YouTube. Além disso, eu estou revivendo o estudo, relembrando o livro da Gênese, e que esse grupo aí que está interessado, para mim, já é o suficiente. Um grande abraço a vocês e até o próximo. Tchau!